Bem-vindos mais um Brunecast. Nós estamos aqui todas as terças-feiras, 20 horas, não é isso, Wesley? Isso aí. Sempre ou com um convidado muito especial, porque a gente só traz gente que agrega na tua vida, ou a nossa equipe discutindo algum tema, né? Então, essa semana, nós temos um convidado muito especial. Eu quero pedir um forte aplauso para o Rabino Sani. Obrigado. Mais aplausos, mais aplausos. Obrigado, muito prazer. Um prazer enorme estar Rabino, aqui com muito vocês. obrigado por vir. Eu tenho uma ligação muito forte com Israel, a gente vai explicar daqui a pouco. Então, para mim, toda vez que eu recebo um judeu em casa, quando eu tenho a oportunidade de conversar com o Rabino, eu faço de tudo para extrair o máximo de conhecimento, não só pelo extremo respeito que eu tenho pela terra de Israel, pelo amor incomparável. Quem já foi lá, né, Wesley? Já levei, até o Wesley já levei. É, muito bonito. Não tem como não amar acima de outras terras. Então, Obrigado. mas também pela história. Obrigado. A história dos judeus é incomparável. Eu quero falar um pouco sobre isso, né? Como é que pode um povo que sofreu centenas de tentativas de destruição em massa estar vivo, estar permanecendo até hoje? A gente está falando de um povo milenar, né? Então, é lógico, eu tenho uma base cristã e por ler a Bíblia, entender um pouco da Bíblia, eu entendo espiritualmente a proteção de Deus sobre Israel. Mas hoje eu quero discutir, a gente está aqui com um rabino, quais são as questões naturais que fizeram o povo judeu ser um povo com propósito de vida. É muito difícil encontrar um judeu perdidão na vida. Isso, né? É muito difícil. O judeu ele já tem um propósito, o judeu gosta de trabalhar, o judeu prospera financeiramente. Hoje a gente vai falar sobre propósito de vida, prosperidade, inclusive a financeira, que não é só a financeira, mas inclusive a financeira, sobre felicidade, você ter a tua autorrealização, sobre como fazer parte de um projeto indestrutível, porque muita coisa foi destruída na sua vida porque você estava no projeto errado. Israel sempre esteve do lado certo, por isso até hoje está aí de pé. Então nós vamos hoje, com um rabino, tirar muitas dúvidas sobre o povo de Israel e crescermos em conhecimento e sabedoria. Né? E sabedoria. Eu estudo muito. Você sabe que eu sempre fui muito curioso. Então eu viajei já o mundo todo. Você foi 50 vezes para Israel? 50 vezes, Israel. Né? E eu fui ao Japão, à China, estudei a filosofia asiática. Já fui na Índia algumas vezes, estudei o hinduísmo, porque eu sou teólogo de formação. Sim. Então, antes de me afundar, vamos dizer assim, na teologia cristã, eu estudei tudo. Porque eu não queria que a influência da teologia na minha vida fosse apenas do meu pai e do meu avô, que eram também teólogos e pregadores. Eu queria que fosse algo meu, que eu acreditasse. E fui a diversos países árabes, estudei o Islã, li o Corão 2 vezes. Com muito respeito digo que eu não vejo sentido nenhum no que está escrito ali. Então, de tudo que eu estudei, não tem sentido aquilo. E, é claro, eu tive o privilégio de estudar em Israel, trabalhar e estudar em Israel por 10 anos seguidos. E hoje fazem 16 anos que eu vou a Israel. Né? Então, esse ano a gente completa 16 anos que eu vou a Israel consecutivamente. E em alguns anos eu cheguei a 7 vezes no ano só. Incrível. Que era a época que eu trabalhava com a agência de turismo e a gente ia a Israel. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que existe uma bênção divina sobre o povo de Israel, mas também existe uma mentalidade. Eu quero começar com esse assunto. Existe uma mentalidade judaica que nenhum outro povo tem. Por que eu falei das experiências que eu tive com os outros povos? Porque eu nunca vi sabedoria e mentalidade como a do povo judeu. Eu estou te falando de um cara que viajou o mundo todo, que estudou sobre isso, eu vi várias filosofias, e todas as outras filosofias, por mais poderosas que fossem, como a filosofia grega, com o tempo se desfizeram. A sabedoria judaica aponta a direção no mundo até hoje. Então, vamos começar com o tema mentalidade. Como é que é formada a mentalidade de um judeu? Começa com os pais, começa com a religião? Como é que entra importante, a forma de tudo isso que pensar? você falou é importantíssimo esclarecer, porque o judaísmo não é uma religião. Religião, por definição, é algo que os homens se reuniram, determinaram, instituíram e pregaram. O judaísmo não é uma religião, é um modo de vida. Nós somos um povo que sobreviveu até hoje e que tem uma missão na Terra. E a revelação máxima
e única na história da humanidade, aconteceu 49 dias depois da saída do meu povo da escravidão do Egito, no Monte Sinai, onde o Eterno se revelou Entrega a Torá para de forma única na história, entregou a Torá, os 10 mandamentos, e uma revelação em massa para um povo como um todo. Aliás, o meu povo, eu acho que é o único povo que, como povo, presenciou milagres. Como povo inteiro, junto, presenciou aquilo. E a partir do momento que o povo judeu aceita essa missão, que é a festa de Shavuot, que são as 7 semanas que nós contamos depois de Pêssar, da Páscoa judaica, o Midrash escreve, o Talmud escreve, e a frase que foi eternizada é a seguinte: Naaseh venishma. Faremos venishma, e depois ouviremos do que se trata. Isso foi uma demonstração de fé única, ímpar. Porque normalmente, antes de assinar um contrato, você lê o contrato. Ninguém assina sem ler. E aí você dá para o seu jurídico ler também, e para uma terceira opinião ler também. Pode ter uma cláusula traiçoeira ali. Até vocês assinarem, o povo judeu, faremos, venishma, e depois ouviremos. Ou seja, se há um presente divino, faremos. A primeira coisa, sim. Depois vamos estudar, entender como vivenciar. E naquele momento o povo de Israel se compromete com a vida. Naquele momento o povo de Israel se compromete com essa missão. E parte dessa missão, além de povo de Israel, são 613 preceitos, 613 mitzvot, que estão escritas na Torá, tem uma missão comunitária, mas também tem uma missão com toda a humanidade. O papel do povo judeu não é transformar o mundo num lugar mais judaico, e sim transformar o mundo num lugar mais humano. Uma luz, assim está escrito no Tanakh, o profeta diz, tatir leor lagoim. Eu colocarei vocês como uma luz para todas as outras nações. Então, é uma grande responsabilidade e um orgulho gigantesco, mas no decorrer da história, conforme você falou, muitos se levantaram contra nós, mas existe uma promessa divina. Existe uma promessa que Deus fez para o primeiro judeu da história da humanidade, Avraham Avinu, que, aliás, em mérito desse homem, que nós fomos escolhidos para receber a Torá e compartilhar esses valores milenares com toda a humanidade, em todas as esferas, não só no âmbito espiritual, como também no âmbito profissional. Hoje Israel é um polo de tecnologia, de ciência, de educação, de inovação, é algo assim realmente compatível com o que está escrito nas escrituras sagradas também, que vai chegar um momento que vai descer muita luz para o mundo, e na minha visão essa luz é a tecnologia, que nós estamos usufruindo dela hoje, que ela precisa ser direcionada para o bem, igual você está fazendo muito bem, desde que você teve o privilégio de quebrar. Porque não é todo mundo que tem o privilégio de quebrar. E aprender com a queda e se reerguer e entender que aquilo foi, na verdade, um chacoalhão que o boss lá em cima... Um chacoalhão divino para você fazer o que tem que fazer. Exatamente. Para você entender que, peraí, esse caminho é bom, mas não é o que você foi criado para ser. Você é hoje um megafone para orientar, impactar vidas em massa. Então, quando a gente fala de Israel, quando a gente fala de Am Israel, a gente está abordando todos esses temas. Se existe hoje uma pauta que nos entristece muito, é o antissemitismo. É a perseguição contra o povo de Israel, que até hoje só vem querendo desempenhar sua missão e sobreviver. Não, e é impressionante que, sem se impor a ninguém, não existe nenhuma lei ou tradição judaica que vá incomodar a minha casa. Jamais. Ou seja... Jamais. E o judaísmo não é proselitista. Exatamente. Nós não queremos converter outras pessoas para o judaísmo. Proselitismo ele não está querendo converter ninguém. Jamais. Não, e outra coisa, mesmo que você tentasse converter, como às vezes nós cristãos tentamos, sua casa está protegida. Não tem uma ordem na Torá para mandar me matar porque eu sou cristão, como tem em outra religião. Não tem... alguma coisa que vá tirar minha paz ou meus direitos humanos. Você falou algo maravilhoso. O judaísmo, ele acredita que todas as culturas possuem uma luz e essa luz precisa ser respeitada. Né? Com a velocidade que as informações hoje estão sendo compartilhadas, nós precisamos sim nos enraizar
em nossos valores, mas sem desrespeitar o que é sagrado para o próximo. E o judaísmo nunca desrespeitou o que é sagrado para o próximo. Nunca. Nunca. E como é que a mentalidade judaica entra numa criança? Ela começa pela educação religiosa, por exemplo. Vocês pegam a Torá, começa por algo que eu acho muito poderoso, que só o povo judeu tem, que é a tradição oral. O judeu conseguiu, imagina, em 2000 anos de diáspora, de 70 anos depois de Cristo até 1948, quando o Estado de Israel voltou, eles conseguiram manter idioma, religião, cultura, todos os dogmas. Como é que... Ou seja, a tradição oral foi algo muito poderoso. Sim. A revelação foi tão forte, Tiago. Porque qual o sentido de um povo inteiro parar de comer fermento uma semana? Qual o sentido de um povo não comer carne suína? Se eu pedir para você agora ficar de pé e levantar o braço... Ele já está de pé, só pra você saber. Ele é baixinho. Ele está de pé. Foi ele. Se eu pedir para você se agachar... Aí ele desaparece. E ficar com o braço levantado, e só vou deixar você abaixar o braço quando eu mandar. Você vai fazer isso? Não, qual o sentido de eu fazer isso? Porque eu te obedeceria. O povo de Israel abraçou muitos preceitos que estão vinculados com a anatomia da nossa alma, que o Criador nos criou. Ele sabe que para o povo judeu a carne suína é um veneno, espiritualmente falando. Frutos do mar são incompatíveis com a nossa estrutura espiritual. Misturar carne com leite. Qual o sentido de um povo abraçar todas essas leis se a revelação não foi clara, poderosa? E esse é o motivo também das tradições não terem se perdido ao longo das gerações. Porque Moshe Kibel Torá mi Sinai. Moisés recebeu toda essa Torá do Sinai. E ele, depois de uma revelação única na história, onde o Criador, depois dos 10 mandamentos, ensina a Torá para Moshe, Moshe ensina para o povo de Israel, Moshe transmitiu essa Torá para Yoshua, para o seu sucessor, Josué. Yoshua lezkeinim, para os anciões, os keinim lenevim, e os anciões para os profetas, o nevim lenshei knesset hagdolá, e os profetas para os sábios da grande assembleia. Essa tradição oral, por que oral? Para não se perder a energia e o calor, porque se eu tenho que decorar, então não posso esquecer. Então é proibido escrever para que essa tradição oral seja muito poderosa e para que ela não seja esquecida. Óbvio que chegou um momento que Rabi Yehuda Anassi, o príncipe, ele decidiu escrever para não se esquecer, para não se perder nada. Aí ele registrou toda essa Torá oral, que é a explicação da Torá escrita, no Talmud. Mas até então era proibido escrever. Então eu acho que nada se perdeu porque a revelação foi muito forte e os lembretes são diários. O judeu acorda, ele se lembra, ele agradece. Modéani, eu reconheço e agradeço perante ti, Melech Hai Vekayam, Rei, vivo e existente, Erezar Tabinishmati, que você devolveu a minha alma, Bechem lá, com piedade, Rabai Monaterra, a tua fé em mim é grandiosa, por isso você me deu mais um dia de vida. Se você não acreditasse em mim, eu não acordaria hoje. Sinal que o mundo não poderia continuar sem a minha existência. Eu sou muito importante para a humanidade, senão o mundo não poderia continuar sem mim, eu não acordaria hoje. Depois você vai no banheiro, você sai do banheiro, você agradece. Rofech al basar maflilasot, que você cura toda a carne, faz maravilhas. Nossa alma está aqui dentro, ela não sai. Existem orifícios, ela não sai, ela permanece aqui dentro pela vontade divina. Antes de comer, depois de comer, estudar a Torá diariamente. Tem um preceito de estudar a Torá dia e noite, dia e noite. Não podemos passar um dia sem estudar. É um preceito estudar. Está no livro de Josué. Exatamente. Agita boyomam valaila, exatamente. Se o mundo ficar um momento sem o estudo da Torá, o mundo perde o seu sentido de existir. Por isso que existe fuso horário. Porque quando aqui é noite, lá é dia, então tem alguém estudando. O mundo não pode ficar sem alguém estar estudando para vivenciar e concretizar o propósito de Deus na criação do universo. Só para vocês entenderem alguns termos, né, para quem não tem a mínima ideia, Torá, de uma forma simples, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Sim. Tá? E o Tanar são os 5 livros, os 5 Torá, Nevim, que tu vimos, os 5 livros, mais as profecias, mais as escrituras. E a explicação de tudo isso que Moshe recebeu é o Talmud, que foi registrado
Talmud mais é de a 2 mil tradição- anos. É a tradição oral dos Exatamente. judeus. Que a princípio não podia ser escrita, mas há mais de 2 mil anos foi registrada para não se perder. E é incrível, porque no Talmud você consegue entender a essência de cada passagem dos textos das Escrituras Sagradas. Porque se você lê, Tiago, as Escrituras Sagradas sem a essência, sem essa explicação oral que foi entregue junto, e eu acho que é impossível entender o que está escrito sem a explicação oral. Porque está escrito lá, guarde o sábado. Como eu guardo? Eu escrevo sábado num papel e guardo numa caixinha? Não, tem todo o Talmud, tem um tratado inteiro no Talmud falando sobre como guardar o Shabat. São 39 labores proibidos e as suas ramificações, as suas toladot. Por exemplo, em Israel, gente, no Shabat, que é o sábado, né? Começa me corrige se eu estiver errado em alguma coisa. No pôr do sol de sexta, Isso. né? E termina Na saída das estrelas na de saída sábado. das estrelas do sábado. Você está num hotel em Israel no Shabat, o elevador está no automático, Verdade. parando de andar por andar para você não ter o trabalho de apertar o botão. Eles Sim. levam a sério o que está Exato. escrito. Exato. Né? Um antigo sábio judaico, Maimônides, sabe quem é, lógico, né? Eu vou falando com o Rabino. ele diz O Rambam, seguinte- Maimônides. Maimônides. Ele Moshe ben Maimon. Exatamente. Sábio, filósofo e médico do sultão. Exatamente, foi um dos maiores de todos. Ele diz o seguinte: se alguém despreza um verso da Torá, está desprezando toda a Torá. O que isso quer dizer? Eu falo muito isso quando eu falo em relação à Bíblia. Tem gente que quer seguir a Bíblia só na parte da bênção. Verdade. Na parte de cumprir o que tem que cumprir, olha, você não pode morar com a pessoa. Por que não casa? Ah, não, mas a pessoa quer ter uma desculpa para aquilo. Não. Se você não acredita nesse verso, então você está desprezando Exato. todos os Ou a outros. Torá é divina ou não é. Se ela é humana, Ou se foi serve, um homem... ou serve tudo ou não Exato. serve nada. Se foi um homem que escreveu, ok. Então, ele escreve, eu apago. Quem é ele para me falar o que eu tenho que fazer? Igual eu falei. Fica agachado aqui, levanta a mão. Já está agachado. Né? Já tá. Velho, já é. Quem vai Quando o Rabino escolhe alguém assim, é a vontade de Deus. Quem vai fazer? Então, a partir do momento que ela é divina, como é que essa página vale mais do que essa? Quer dizer, essa sim, essa não. Eu vou ser seletivo nos preceitos? Igual a gente enxerga hoje, infelizmente, as pessoas são seletivas na proteção das minorias. Em 7 de outubro, mulheres foram estupradas. Bebês degolados. Foi o pior ataque terrorista na história. Desde o Holocausto, o número de judeus não são massacrados dessa maneira brutal que o Hamas fez contra o meu povo. E, de repente, todas aquelas pessoas que protegiam as minorias, defendiam as mulheres, estão em silêncio. Não, mas isso aí é histórico. Olha só, você para pensar na época da Santa Inquisição. De todo mundo que a Santa Inquisição tinha para perseguir, os mais perseguidos foram os judeus. Ou você se convertia ou você morria na fogueira. Exatamente. Então, foi assassinatos em massas e tudo. E tem uma história impressionante em Sevilha, na Espanha, na época da Santa Inquisição, que eu coloco em um dos meus livros, que é os inquisidores armam para o gueto judaico, porque some uma criança cristã e eles tentam colocar a culpa no gueto judaico. Então, o inquisidor vai conversar com um rabino representando a comunidade judaica e fala o seguinte: olha, Isso acontecia muito. Nós sabemos que foi você que matou a criança. Ele falou assim: não foi porque, primeiro, Deus não nos permite o assassinato. Claro. Né? E segundo, a gente jamais provocaria uma guerra desse nível. A gente está quieto aqui. Ele falou: não, foi você, não foi você. Então vamos fazer o seguinte: o inquisidor falou, vamos deixar Deus decidir isso. Você não acredita em Deus? Acredito também. Traz aqui um potinho, coloca 2 papéis dentro, um escrito culpado, outro escrito inocente. Eu vou vendar teus olhos e Deus vai decidir o que você tirar. Só que como era uma armação... Ele escreveu... Os dois ele escreveu culpado. Vendou o rabino coloca... É isso que eu amo na sabedoria judaica. Ele coloca a mão no papel e leva direto à boca e engole. Rapaz, o que você fez? Como é que nós vamos saber se era culpado ou inocente? Ele falou: simples. Se aqui estiver escrito culpado, eu engoli de inocente. Exatamente. Então, você vê que... E deixa copo. A sabedoria judaica é desde sempre, né? Não só desde a época de Salomão, que foi o mais destacado, mas até hoje você vê os judeus se destacando com o conhecimento, com a sabedoria que tem. Né? Uma das facilidades maiores da nossa era é o Waze. A gente não precisa mais parar para pedir informação e foi criado em Tel Aviv, Israel. Ou seja, até hoje Israel continua produzindo para o mundo. Tem um verso que não é
na Torá nem no Taná, que para quem é cristão, a Torá e o Taná é o Antigo Testamento da Bíblia cristã. E depois tem um Novo Testamento. No Novo Testamento, ou seja, aqui é uma crença somente cristã, diz o seguinte: Israel é uma árvore e as suas folhas são a cura para as nações. Então, é impressionante ver que isso, que foi escrito há 2000 anos, é realidade hoje. Né? Um país que não ataca ninguém, só se defende, um país que só cria soluções para o mundo. É totalmente entendível. É a única democracia naquela região. Única democracia que respeita as mulheres, as diferenças. Né? Você vê que, apesar de não ser da minha fé nem da sua, Israel é tão democrático que até a marcha gay acontece em Tel Aviv. Acontece. Ou seja, E hoje eu recebi um vídeo no parlamento de Israel, um árabe discursando. Nossa. Um árabe discursando no parlamento de Israel. um cafezinho, né? Defendendo a sua posição, o seu pensamento. Isso é uma democracia. Então todas essas acusações contra Israel são falsas. Acusar Israel de genocídio é uma utopia. Não, mas... Sendo que está se defendendo desse ataque brutal e de forma cirúrgica. Né? Não é lá vontade. Não, se não fosse, a guerra acabava no dia seguinte, eu garanto. A força militar de Israel é muito superior do que a força militar do explode tudo Hamas. e acabou. Mas justamente por nós amarmos a vida. Inclusive a própria Torá, ela escreve Vechai baem, e viva por esses preceitos. É muito fácil morrer por eles. Não estou desmerecendo. Mas o mais difícil é viver abraçando essa causa e abdicando de muitos prazeres imediatos, confortos, em prol desse idealismo, em prol da concretização da sua missão na Terra. Tanto que a Torá, ela nos permite transgredi-la se for para salvar uma vida. Se for para salvar uma vida, eu posso pegar o carro no sábado e levar a pessoa no hospital. A vida vale mais do que o sábado. Vale mais do que tudo. Vechai baem. Se for para salvar uma vida, eu posso transgredir toda a Torá. Isso é a maior prova de que o mundo foi criado com propósito, o ser humano foi criado para desempenhar essa missão aqui na Terra, que nada mais é do que santificar o nome de Deus nessa existência física e trazer ele para as nossas vidas. O judaísmo não proíbe nada. Ele só dá a medida certa e a hora certa. Todos os prazeres dessa terra você pode vivenciar e experimentar. Mas a Torá ela estipulou a medida certa, a hora certa, o momento certo. Isso transforma o judaísmo numa fé racional. Numa fé que não ignora o materialismo. E a ciência também. E a ciência. Por exemplo, a ciência comprova o porquê Deus pede a circuncisão no 8º dia. Sim, a ciência comprovou que isso evita muitas doenças. Se o povo de Israel não tivesse circuncidando na época do deserto, não haveria possibilidade do povo de Israel multiplicar como multiplicou. Exato. Por causa das doenças e de vários problemas da higiene. E eu gosto dessa sua abordagem científica também, porque o papel da ciência é investigar a sabedoria infinita de Deus. É corroborar, exatamente. Tem que ter prova. Nós não fazemos o Brit, nós não fazemos a circuncisão porque evita as doenças. Nós fazemos porque é um pacto que Deus fez com Abraão, é um pacto milenar. Mas é interessante essa abordagem dele também, de trazer o lado científico. Por exemplo, esse rapaz aqui queria se circuncisar. Vamos fazer hoje. Trouxe a faquinha. Traz a faquinha. Nós temos um rabino autorizado. É sob a supervisão do rabino. Cadê a faca? Por favor, traga a faquinha. Não precisa molar muito, não. Ele veio na minha sala, ele queria se circuncisar, só que eu falei, calma, fica aqui. Aí ele fugiu. Primeiro escuta. Só porque ele fugiu, só porque o médico que eu trouxe tinha Parkinson. Era uma faca de passar manteiga no pão, aí não dá. Mas outra coisa engraçada também, né, científica, é que, por exemplo, essa é uma pesquisa da Universidade de Boston que diz que misturar carne com queijo faz com que você tenha ataques do coração mais cedo. E também, por exemplo, nós no Shabat a gente come o peixe, troca a louça e come a carne. Nós não comemos o peixe e a carne no mesmo prato. Isso também é comprovado cientificamente que se você coloca carne e peixe na boca ao mesmo tempo, isso também é prejudicial à saúde. Ou seja, são muitas provas científicas de que o que está escrito foi para proteger a humanidade. Eu não gosto da palavra proibição.
Eu gosto da palavra proteção. E conselhos. Exatamente. Quando Deus fala assim, não faz isso, meu filho. Exato. Casa. Exato. Por exemplo, uma coisa muito difícil para as pessoas entenderem. Poxa, o casamento é uma prisão, alguns amigos meus falam assim. Para isso Deus criou. Para deixar você preso e não viver coisas que vão te destruir. Senão você vai ficar caindo bêbado aí num bar, vai ficar de prostituição em prostituição. Além de você nunca encontrar sentido da vida, porque os prazeres não têm o poder de te dar sentido da vida. Se ele te desse sentido, você ia ficar uma noite na prostituição e depois nunca mais ia precisar se prostituir, porque já está satisfeito. Nunca satisfaz. A mentira nunca satisfaz. A prostituição nunca satisfaz. A bebedeira nunca satisfaz. Ou seja, as drogas não satisfaz. Você precisa de algo mais. Isso só Deus pode completar. É igual beber água com sal e querer matar a sede. Exatamente. Agora eu tenho uma pergunta que eu gosto muito, né? E os judeus são grandes especialistas. O vinho é uma bebida divina ou não é? Sim, claro. Me prova isso biblicamente, porque eu quero base bíblica para o Wesley, que está bebendo muito. Claro. O judaísmo não se afasta da matéria. Deus criou a matéria. Nós não vamos idolatrar a matéria. A matéria é um trampolim. É um meio para você chegar até um fim nobre. Qual a bebida mais nobre que existe na face da terra? O vinho. Ele foi escolhido pelos nossos sábios para ser o protagonista da mesa de Shabat. Assim que começa o Shabat, nós fazemos o Kiddush. Kiddush é santificar. Nós santificamos o dia do Shabat com a bebida mais nobre que existe, o vinho, e através do poder da fala e a força da oração, nós falamos Mekadesh HaShabat, que santifica o dia do Shabat, nós bebemos o vinho. Isso é um dos 10 mandamentos. Zachor et Yom HaShabat lekadshô, lembre do dia do sábado para santificá-lo. Então, é elevar a matéria. Existe um conceito na Kabbalah, a Kabbalah é mais, a parte mais mística, mais profunda das escrituras sagradas. Santificar a matéria é algo fenomenal. Existia um sábio cabalista que ele falou, existem pessoas que abençoam para beber a água. Eu bebo a água porque eu quero abençoar. Então a diferença está no ângulo da visão. E é engraçado também que a única fruta que é mencionada desde o início por Deus até depois nos livros já cristãos do Novo Testamento é a uva. Sim. A maçã não é citada, o abacaxi não é citado, a uva... Maçã nunca foi citada. Inclusive... É mito. Eu sei. Uma das primeiras... É que eles queriam divulgar a Apple já naquela época. Foi uma estratégia de Steve Jobs. Exatamente. E uma das primeiras vinhedos foi Noé, lá em Gênesis 7 ou 8, sim. Né, que, um dos primeiros vinhedos do mundo. Agora, é sobre isso que eu quero falar também. Eu puxei esse assunto para falar o seguinte. Mas o mesmo Noé, que é abençoado por Deus, criou a vinha, também depois caiu bêbado e criou um problema com os filhos e tal. Não, uma coisa Qual é o limite disso aí? Porque se o vinho for em muita quantidade, você pode perder a consciência e desagradar eu tenho certeza absoluta, Deus e as pessoas. Tenho certeza absoluta que quem tem um gatilho, se conhece, e tem algum tipo de gatilho para bebida, é óbvio que ele substitui o vinho pelo suco de uva e tá ok, não tem problema nenhum. Mas o vinho, por ser uma bebida nobre, nós estamos dando uma honra especial para o Shabat. E óbvio, na medida certa. Não se embriagar. Por exemplo, agora nós estamos nos aproximando da festa de Purim. Purim foi o dia que a rainha Esther salvou o povo de Israel do extermínio total. Né? Hitler não foi o primeiro. Em todas as gerações se levantam contra nós, a gente lê no Seder de Pesach, na noite da Páscoa judaica, Deus nos salva da mão dos nossos inimigos. Amán, o tirano, o vizir real do rei da Pérsia, Ahasverosh, Assuero, ele decretou e fez um sorteio que no dia 13 do mês hebraico de Adar ele vai exterminar todo o povo judeu. E ele conseguiu o carimbo do rei. Então a rainha Esther se sacrificou por nós, arriscando a própria vida, jejuou, entrou na sala do rei sem ser chamada, e milagrosamente Venáforro, tudo se transformou. O que era uma tragédia se transformou numa alegria. E os judeus receberam autorização para se defender, venceram dos seus inimigos, e o dia ficou marcado como um dia de alegria máxima, a data mais alegre da nossa cultura judaica. E o vinho é presente na mesa de Purim, porque é uma alegria. Mas é óbvio que tudo na medida certa, sem se embriagar, sem transformar isso num inimigo. E sim te auxiliar no seu serviço divino. Tem uma frase que na Gemara que fala o seguinte: como é que você conhece um ser humano?
Bequissô, becaçou, becossô. Quando mexe no bolso, becaçou no momento de raiva, momento de tensão, bebecossô, e quando ele bebe. Então você tem que se conhecer, mas a visão judaica é não se afastar da matéria, e sim transformar a matéria como um meio, um trampolim para te auxiliar, como uma ferramenta de trabalho para você concretizar a sua verdadeira missão aqui na Terra. Exatamente. Então o conselho que a gente dá aqui, o meu conselho pessoal é a bebida, principalmente falando de destilados e tal, nunca vai te trazer nada de bom, né? E se você é um cara, uma pessoa de autocontrole e que entende a nobreza, por exemplo, e os limites, vinho, né? É bíblico, mas tome cuidado, porque eu já vi muita gente fazendo besteira por causa de álcool. Inclusive, o brinde judaico é lechaim, a vida. Antes de beber, não esqueça por que você está bebendo. Não é pelo prazer somente, sim lechaim, a vida. Vamos celebrar a vida num noivado, num casamento, num bar mitzvah. Lechaim, concretizou um bom negócio e desse negócio vão sair frutos positivos. Lechaim, a vida com propósito. E não uma vida vazia sem significado. Muito bom. Vai. Pode falar. E que ninguém o interrompa, por favor. Deixa ele falar. Agora é a vez dele, ele quer brilhar. Agora é a tua vez. Porque sempre ele quer falar, brilha, as pessoas interrompem. Brilha, ué. Por favor. Se alguém interromper, eu vou brigar, hein? As escrituras não, falam... deixa ele falar. Fala aí, Ô, gente, por favor, aqui. Vai lá. As escrituras falam sobre o vinho, mas também falam sobre a bebida forte. O que é essa bebida forte no dia de hoje? É uma... Whisky? É isso? Não é? É um destilado? É uma cerveja? Não, o vinho, como eu falei, por ser a bebida mais nobre do mundo, foi escolhido para ser o palco de celebrações de casamento, Brit Milá, Seder de Pesach, momentos Shabbat, Yom Tov, as festividades. Agora, a bebida, a cerveja, o whisky, são bebidas alcoólicas. Então você pode brindar, mas lechaim, você tem que se conscientizar pelo que você está brindando. Existe um motivo significativo por detrás desse brinde? Ou é só para encher a cara, afogar as mágoas, esquecer dos problemas e acordar no dia seguinte pior do que você estava antes de beber, porque os problemas jamais vão desaparecer? Porque as dificuldades nada mais são do que oportunidades de você se transformar para melhor. Então é a questão da visão. Eu costumo dizer o seguinte: se você está num problema, em vez de correr para a bebida, corre para a oração. Que Sim. De graça, Exato. Não vai fazer mal para o teu corpo e ainda vai resolver teu problema. E a oração no judaísmo é poderosa demais. Deus não precisa da tua reza. Ele já sabe o que você quer, ele já sabe o que você precisa. Então por que eu vou rezar? Ele já sabe de tudo. A reza não é para ele, é para nós. É uma ferramenta para nós nos conectarmos com a nossa essência e nos recordarmos de quem nos criou, quem é o nosso Pai e que somos dependentes dele. E que sem a vontade dele nós não damos um passo sequer. Qual é a visão do judaísmo? Agora você me lembrou um assunto muito importante. Qual é a visão do judaísmo sobre o nosso poder pessoal de decisão? Sim. Até onde Deus determinou as coisas e até onde a gente decide. Tem uma visão teológica judaica sobre isso? Tem. Existe o livre-arbítrio, que é crucial. Tá, o livre-arbítrio é uma teologia judaica. É uma realidade. É uma realidade. A nossa vida é feita de decisões. Se você está aqui hoje com o podcast é porque você tomou decisões corretas. Você poderia tomar outras decisões e você não estaria aqui hoje. O livre-arbítrio é crucial para que a meritocracia exista. E sem meritocracia não existe prazer na recompensa. Deus poderia já nos criar no Gan Eden, no paraíso, e nós já estaríamos lá usufruindo da presença dele e seria o prazer absoluto. Não, Deus quer que você conquiste esse prazer. Porque se eu te promovo sem você ter mérito na promoção, só porque você é filho do dono, quem tem mais prazer quando recebe o salário? Aquele que começou lá de baixo, office boy, foi promovido, foi passando por todos os andares, ou aquele que está na sala do lado ganhando a mesma coisa, mas é o filho do dono? Que fruta você tem mais prazer de comer? Aquela que você plantou, regou, cuidou, sabe? Com todo carinho e dedicação, e aí você come a fruta, ou aquela que você comprou pronta no mercado, você já trouxe para casa e já comeu no caminho sem pensar. No Zohar, que é a obra máxima da Kabbalah, existe um conceito chamado Nahama de Kisufa, o pão da vergonha. Deus não quer que seja o pão da vergonha. Ele quer que você plante a semente com muito suor para colher os frutos com alegria no momento certo e na hora certa. Então a existência física nada mais é do que um corredor, uma oportunidade de você abdicar
Você vencer um corpo que te puxa para um lado e escutar a alma que te puxa para o outro. E o equilíbrio é vital para que essa missão seja concretizada, desempenhada com excelência. Agora, voltando... Então o livre-arbítrio é crucial para que esse cenário aconteça. Claro. É necessário que exista um oponente para que a luta faça sentido. Imagina subir no ringue sem ninguém para tentar te derrubar. Então as decisões elas fazem parte desse contexto, querido Tiago. Muito bom. Voltando à mentalidade judaica, eu acho que uma das coisas que mais desperta a inveja nos perseguidores de Israel é a prosperidade judaica. Pode ser. Por exemplo, porque vocês se vestem diferente, mas isso não é motivo para eu querer matar todo mundo. Só porque você usa o kippá, só porque você usa uma roupa diferente eu vou querer te matar? Porque grandes perseguidores na história, não só Hitler, mas desde Assuero e Faraó, sempre quiseram dizimar o povo de Israel. O povo de Israel sempre prosperou. Você pega Israel no Egito, eles começaram a crescer tanto e começou a preocupar o Faraó. Eles cresceram mais do que a gente. E vão se juntar com os nossos inimigos e nos exterminar daqui. Exatamente. Então, da onde vem esse conceito da prosperidade judaica? É uma forma de pensar, uma mentalidade? O judeu quer sempre ter o seu próprio negócio? É indesistível? É um pensamento também religioso, tipo, se Deus está comigo, eu vou me dar bem? Da onde vem essa mentalidade da prosperidade judaica? Isso é maravilhoso de falar sobre isso, porque prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Pelo contrário, quando você atingir a prosperidade, você alcançou tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Boa. Tudo que o dinheiro pode comprar não tem valor. Prosperidade é ter acesso às riquezas verdadeiras. E o dinheiro é consequência dessa mentalidade próspera. Eu falo isso bastante nas minhas mentorias. Sobre a questão do antissemitismo, pode ser ciúmes, pode ser vamos terceirizar a culpa. No caso da Alemanha, eles precisavam de um culpado para a crise que ela estava vivendo depois da Primeira Guerra, que perdeu. E não foram só os judeus que foram perseguidos, os ciganos, os homossexuais, os negros, todas as minorias. Através de uma oratória poderosa, uma comunicação forte, mas do mal, que uma raça é superior do que a outra, né? A raça ariana. E que as outras precisam ser exterminadas, a humanidade precisa se limpar desses vermes. Então, querido Tiago Brunet, o povo de Israel, ele entende que quando nós trazemos uma causa nobre significativa para os nossos empreendimentos já não são mais nossos. Você é sócio de Hashem nesse empreendimento. Por quê? Se você tem uma empresa e você quer lucrar, e você quer prosperar, você quer fazer ela dar certo, mas o que você vai fazer com essa riqueza? Utilizar ela só ao meu favor? Ou quebrar as barreiras do egoísmo e transformar vidas? Direcionar isso para causas humanitárias, ações sociais. Isso que eu ia perguntar. Por exemplo, o Tzedakah... Tzedakah, na verdade, não é caridade. Tzedakah vem da raiz tzedek, justiça. A Tzedakah é justiça social. Independentemente da sua situação financeira. Como judeu, você tem que praticar Tzedakah, que é fazer justiça fazer justiça social. Não importa. Inclusive, o mesmo Maimônides que você citou e que eu sou apaixonado por ele, por isso que eu fiquei... Eles estudam convidado mesmo, hein? Não, mas... Aí, ele fala, é melhor dar R$1 por dia até atingir a quantia de R$100 durante 100 dias do que dar uma nota de 100. Porque pelo menos todo dia você está praticando. Todo dia você está treinando, você está abraçando esse hábito saudável que influencia o seu caráter. Então, o dinheiro é consequência quando você tem essa mentalidade. Você está trazendo essa causa significativa, você está trazendo Deus para o seu business. Então, quem não vai prosperar se Deus é teu sócio? Um grande CEO, membro do nosso Rav Seni Prime Club de CEOs, ele falou o seguinte para mim: eu trabalho para dar tzedakah. O motivo das minhas empresas... Eu já podia ter parado de trabalhar. Eu já poderia estar aposentado e eu tenho dinheiro para 5 gerações. Mas eu continuo trabalhando porque o trabalho é um meio. O DNA da empresa é a tzedakah, é o impacto, é a transformação de vidas, são as ações sociais, são os projetos. Então uma pessoa dessa, quanto mais trabalhar, mais vai prosperar, porque Deus entendeu que ele está usando as ferramentas da maneira correta. Só para vocês entenderem que às vezes você não entende nada de judaísmo, do povo judeu, vamos falar um pouco das maiores figuras
judaicas da história. Por exemplo, Albert Einstein, que é considerado o maior de todos os tempos na sua área, judeu. Podemos dar outros nomes Claro. para o pessoal ir conhecendo? Vamos lá. Einstein, mais quem? Freud, o pai da psicanálise. Vamos lá. Você tem, na área da ciência, você pode pegar o Einstein, você pode pegar o Freud, você pode pegar... Quem mais? A maioria dos prêmios Nobel... São 27% dos prêmios Nobel. Ou seja, 27% de todo mundo que ganha um prêmio Nobel de ciência, de física, é judeu. Por exemplo, esse número ali é muito significativo, porque as pessoas podem falar 27%. Tá bom. Não, mas os judeus são 0,5% da população mundial. Exatamente. 0,001% da população mundial. E 27% dos prêmios Nobel estão nas mãos do povo de Israel. É muita coisa. Então, isso só valida o que falamos, Tiago, que é uma missão especial de compartilhar, de disseminar esses valores para a humanidade. Trazer uma luz para todas as nações. E isso não significa que todos precisam ser judeus para desempenharem as suas missões aqui na Terra. Não. Cada um continuando como ele está, mas entendendo os valores, absorvendo eles e aplicando no seu dia a dia, transformando eles numa segunda natureza, esse é o papel do judaísmo. Esse é o papel do povo de Israel. Muito bom. Voltando assim para a origem, como que surgiu o povo judeu? A gente vê as escrituras falando numa época do povo hebreu, aí como que foi surgindo essa cultura judaica? Como que esse povo foi criado? Vou responder a sua pergunta, mas, por exemplo, hoje Israel está desenvolvendo vacinas, visão artificial para cegos. Quer dizer, acho que em cada cidade, 1 a cada 5 é cientista, nas principais cidades do Estado de Israel. O povo judeu nasceu com um homem chamado Abraão, que foi testado 10 vezes e passou nos 10 testes. E quando ele passa no 10º teste, que foi estar disposto a sacrificar o próprio filho, Yitzhak, e quando ele estava prestes que é contra a natureza dele, porque ele era bondade ambulante. Ele que rezou pelos habitantes de Sodoma e Gomorra, que praticavam o oposto do discurso dele nos estádios, nos auditórios. Ele passou por diversos momentos da sua vida sendo testado de uma forma muito delicada. Ele tinha 75 anos, uma pessoa com 75 anos. Eu tentei convencer minha avó a mudar de bairro, não consegui. Não, é difícil. Mudar de bairro. E ele, com 75 anos, Deus fala para ele: Lech lecha me'artzecha me'moladetcha me'beitavicha el haaretz asher areka. Sai da tua terra, da tua pátria, da casa do teu pai. Mas para onde? Surprise. Eu te mostrarei. Eu te mostro. No caminho, quando on the way. Quando você chegar lá, você vai saber. Com I will show anos. you. Mas não é uma pessoa que estava lá jogando tranca, indo na padaria comprar sanduíche e voltar. Não. Era um homem que lotava os estádios, igual o Tiago. Era um homem que ele estava levantando a bandeira do monoteísmo numa geração de idólatras. Então ele podia muito bem falar: Deus, eu vou sair daqui? Nunca. Eu estou apresentando você para eles. E ele foi testado a sair de lá e começar uma vida nova num lugar que ele não sabia para onde ele estava indo. Isso foi um dos testes. Ele chegava lá, tinha fome. Vai ir a bar, não tinha o que comer. Peraí, eu vim, agora eu tenho que comer. Testes atrás de testes. O último teste é Akedat Yitzhak, o sacrifício de Yitzhak. E aí, quando ele foi testado 10 vezes, ele recebe a alma, a Neshama Yehudit. E aí ele se transforma no primeiro judeu. Aí ele vira um patriarca. O pai ele transmite características para o seu filho físicas, e no caso dele, espiritual também. Então, de onde vem a força do povo judeu, que ele perguntou? Como é que um povo, depois de passar um holocausto, construiu um país igual a Israel? Como é que um povo, depois de passar um holocausto, encontraram um Rabino Kahneman em cima de uma colina, falando sozinho? Aí perguntaram para ele: o que você está falando, Rabino? Chegaram perto, ele: não, ali eu vou construir a sinagoga, ali eu vou construir a casa de estudo, ali eu vou construir a escola para as crianças. As pessoas acharam que ele ficou louco pelos traumas da guerra. Uma pergunta polêmica. E tudo que ele falou, ele fez. Então é um DNA espiritual, desde Abraão, Isaac e Jacó, que existe na alma judaica. Uma pergunta polêmica e política. Você acha que o Holocausto judeu, ele acelerou a inauguração do Estado de Israel? Porque isso aconteceu mais ou menos em 45, 46, 48 declara o Estado. Creio que sim, creio que foi uma espécie de dor do parto. O mundo ficou do lado dos israelitas? Sim. Não, acho que foi uma dor de um parto. É óbvio que nós não entendemos os cálculos divinos, nós não sabemos, não dá pra nem pensar, podemos nos atrever a tentar entender algo como o Holocausto.
Mas, olhando por esse prisma, eu enxergo como uma dor do parto e que, finalmente, o povo judeu foi reconhecido e recebeu o seu direito de voltar para sua terra-mãe, porque o vínculo da terra de Israel com o povo de Israel é um vínculo incontestável, você sabe disso, você foi lá mais de 50 vezes, e cada poeirinha, cada pedacinho de terra tem uma história milenar. Eu sempre falo o seguinte, olha, você não precisa ter fé para entender e estar do lado de Israel, você só precisa ser inteligente. Não precisa nem ter fé para isso. Não tenho fé em nada, sou ateu. Se você for inteligente, você vai entender que Israel tem o seu direito naquela terra. É só estudar história. Ou seja, quando a gente vê gente, não só os antissemitas, mas a gente fica na dúvida também, está em cima do muro, é porque são pessoas que ainda não desenvolveram a habilidade de estudar. Ignorância. É ignorância. Porque tá tudo claro na história, não tem dúvida nenhuma na história, sabe? Então, desconhecimento puro. Eu sou pró-Israel, espiritualmente falando, porque eu conheço a Bíblia, e eu sou pró-Israel porque eu sou inteligente e estudo história. Então, não é questão de o que você está falando política. É muito importante, porque é bom para a humanidade que Israel continue existindo. As vacinas, as tecnologias, as soluções dentro da agricultura, em prol da nossa seca no Nordeste, inclusive. É a técnica de gotejamento. Gotejamento, Dessalinização. Aí, fala você, Werley. Filma aí. Dessalinização. Dessalinização. Como é que eu falei? Como é que falou certo. Fala em hebraico. Aqui você falou em hebraico. Ele falou em... Dessalinização. Isso. Transformar a água do mar em água potável. Vacinas, pendrive, soluções tecnológicas, remédios, tratamentos, visão artificial para cego, conforme eu falei. Então, esquece o lado espiritual. É bom para a humanidade que Israel continue existindo. Porque Israel é um polo de tecnologia, de cultura, de valores para toda a humanidade. É a única democracia no Oriente Médio. É um lugar onde todas as religiões, todas as culturas podem conviver em paz. E o Tiago sabe disso porque ele levou muitos grupos na Cidade Velha. Ele sabe lá os bairros que lá existem, que convivem em paz e harmonia. Bairro judeu, bairro armênio. Ele visitou armênio. o Knesset, ele visitou o parlamento, ele viu árabes discursando no parlamento. Então, negar que a existência de Israel é benéfica não só para o meu povo, que é a espinha dorsal da segurança do meu povo, depois desses 2000 anos de exílio, e finalmente o povo judeu regressou para sua terra-mãe, mas é bom para toda a humanidade que Israel continue existindo, sendo apoiado, e também Israel hoje é vital na luta contra o terrorismo, porque Israel não pode perder essa batalha e não vai perder essa batalha, não pela nossa população, isso é evidente, mas também para que o terrorismo não se alastre pelo mundo, porque começa com os judeus, a perseguição, mas depois as outras minorias e as outras culturas são perseguidas também. É porque a gente tem que lembrar, para você que é cristão e está me assistindo, você tem que lembrar que a religião que persegue os judeus é a mesma que vai perseguir os cristãos. Está lá no livro deles. É judeu e cristão devem ser degolados, devem ser mortos. Então, não acha que a perseguição é que primeiro começa com os judeus, como tudo... Como sempre. Como sempre. Mas também a gente está na fila também. Então, é por isso que tem que ter... o mundo precisa se unir hoje. Nessa uma guerra do bem contra o mal. É uma coisa lógica. É uma coisa lógica e que as pessoas não estão despertando. Agora, eu acho que a gente tem muito Obrigado pelo apoio. Nada. Para mim é um prazer. A gente tem muitos assuntos que eu quero depois marcar um segundo Brunecast, que eu quero um dia dedicar 1 a 2 horas de conversa só sobre judaísmo e cristianismo. A gente vai ter um papo religioso. Porque o cristianismo saiu do judaísmo. Exatamente. Então, tem muitos pontos em comum. Exatamente. E as nossas diferenças... Aliás, tem mais semelhanças do que diferenças. E as nossas diferenças a gente discutir respeitosamente ao vivo. Sempre. Hoje eu quero me dedicar mais à importância do povo judeu, à sabedoria judaica e à mentalidade de prosperidade e felicidade do povo judeu. Por exemplo, o povo judeu é um povo que supervaloriza a família. Sempre. Casa tem um monte de filhos. A família é a base do sucesso profissional, pessoal, espiritual de um cidadão. Aí você fala assim, Tiago, mas você está falando isso porque você é religioso. Tá bom. Os maiores CEOs do mundo falam o seguinte, deixa as mulheres, deixa as garotas, encontre uma mulher e ela vai ajudar você a construir tudo que você vai construir no futuro. Claro. Ou seja, gente que era ateu, né?
Ou seja, você pega os maiores CEOs do mundo, casaram cedo, Eu conversei formaram com sua outro família. CEO em Israel, em uma das conferências, e ele era bilionário. Perdeu tudo. Perdeu tudo. E ele falou as principais dificuldades. Uma delas era voltar para a classe econômica do avião, ele falou. E também... O Wesley não viaja mais. Ele falou... O Wesley já mudou de nível. E O Wesley, que sofrimento. Não, mas ele falou, todo o dinheiro que eu tinha, todo o dinheiro que eu conquistei, não é nada comparado ao abraço que eu recebo da minha filha quando eu chego em casa hoje todos os dias. Sim. Então, é o que a gente está falando de riqueza e prosperidade. A família é um laço de sangue. E laços de sangue são eternos. Os laços de sangue são eternos. Então você pode ter colegas, você pode ter amigos, 1 ou 2 no máximo, um amigo verdadeiro que vai estar do teu lado em todos os momentos. Você pode ter muitos seguidores e adeptos, mas quem vai estar do seu lado sempre, até o último suspiro, é a sua família. É isso aí. Agora, você é neto de sobrevivente do Holocausto. Sim, dos dois lados. No lado materno, meu avô sobreviveu ao Holocausto, ele é da Romênia. Ele tinha certidão de nascimento brasileira, porque os meus bisavós vieram para o Brasil, aí, não, vamos voltar para a Romênia. Aí estourou a guerra, mas ele tinha esse documento ajudou ele. Então ele ficou a guerra inteira indo de um lugar para o outro, ele enganou a Gestapo, ele vendia sabonetes lá nos quartéis, e uma família de não-judeus escondeu ele num estábulo. Nossa. Bom. Vai inaugurar agora uma exposição no Museu de Imagem e do Som do Pete Liuk, que já veio no meu programa, que é um especialista em Holocausto. Aliás, é interessante você trazer ele um dia. Ele é especialista no tema Holocausto, ele entrevistou todos os sobreviventes. Ele fez um trabalho importantíssimo e memorável. E ele... Por que eu estou falando dele? Porque meu avô sobreviveu e foi escondido por uma família de não-judeus. Então esses não-judeus são justos entre as nações, que arriscaram a própria vida, porque se o não-judeu era flagrado escondendo um judeu, morria. Na hora. E a SS invadia as casas. Para quem nunca assistiu, por favor, assistam A Lista de Schindler. Sim. A Lista de Schindler Sim, é um filme obrigatório para quem quer entender essa história de Exato. não-judeus protegendo os judeus. O Schindler é um justo entre as nações. E foi enterrado em Jerusalém. O Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto Terrível. em Jerusalém, ele desenhou um prêmio. Justo entre as nações. E esse prêmio são esses não-judeus que arriscaram a própria vida e foram humanos no momento em que a humanidade atravessou o período mais obscuro e mais vergonhoso de sua história. E o meu avô foi salvo dessa maneira, o meu avô materno, e meu avô paterno já nasceu na Alemanha. Então ele nasce em Leipzig, na Alemanha. Ninguém acreditava que ia acontecer nada com eles. Né? Meu bisavô falou, lutei pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Tudo bem que eu sou judeu, mas sou alemão. Mal sabiam. Foram os primeiros a morrer. E o meu tio-avô já percebeu que estavam quebrando as lojas dos judeus. Percebeu que os judeus já estavam começando a sofrer ataques brutais, físicos. Ele falou, eu vou embora. Se vocês querem ficar, eu vou embora. E aí ele atravessou a fronteira a pé, chegou em Paris. Ele falou que quando ele atravessou a fronteira, ele pediu ajuda de um colega, colocou mercúrio para justificar que ele precisava de atendimento médico. Ele falou que quando eles atravessaram a pé, estavam com medo de serem baleados pelas costas. E aí ele passa do lado de uma banca de jornal e ele vê lá uma paisagem. Ele falou, é para lá que eu vou. Eram as praias do Brasil. E aí ele veio para cá sem falar o idioma. Uau. Entrou nas casas de jogo, começou a vender gravata, sem falar português, quer dizer, é a linguagem do coração. Aí essa gravata tá suja, compra a minha, lavava suja, vendia no dia seguinte. E ele começou a juntar dinheiro para trazer o meu bisavô, minha bisavó, meu avô, minhas tias-avós e quem deu os vistos. Ele ficou na porta do Palácio do Governo. Oswaldo Aranha sai, ele se agarra nas pernas de Oswaldo Aranha, começa a chorar. E aí, o que ele quer? Não, quer os vistos, dá os vistos para ele. E esse mesmo Oswaldo Aranha que colaborou muito com a criação do Estado de Israel. Na comissão da ONU em que foi votado o Estado de Israel, Oswaldo Aranha foi um dos votos decisivos
para o estabelecimento do Estado de Israel. Ou seja, o Brasil tem um laço... O Brasil muito tem profundo. laços com Israel. O povo brasileiro tem raízes judaicas, porque muitos judeus fugiram da Inquisição para o Nordeste brasileiro. Os judeus... Recife tem a primeira sinagoga das Américas. Uhum. Os judeus fugiram da Inquisição. Recife era uma colônia holandesa. Exatamente. Quando ela voltou a ser colônia portuguesa, eles saíram de lá e fundaram a nova Amsterdã. New York. E existe a teoria... Manhattan. É isso que eu ia falar. Que existe a teoria de que se nós não tivéssemos expulsado os judeus Exato. de Recife... Nova York seria Nova aqui. York seria aqui. Com certeza. Que os mesmos que fundaram Nova York estavam morando aqui. Exatamente. E aí o catolicismo E expulsa essa os... sinagoga está lá, a primeira sinagoga das Américas, Olha. no Recife. No Recife. Então o Brasil tem Eita. raízes judaicas. 70% do povo brasileiro tem ascendentes Aham. que fugiram da Inquisição, eu tenho certeza. São judeus sefraditas, né? Se eu não me engano. Sim, e são os cristãos novos também, que se converteram em público para não morrer. Porque em 1492 teve o decreto, os judeus precisam sair daqui. Uhum. E muitos judeus não saíram. Eles se converteram, entre aspas, entre e praticavam o judaísmo escondido dentro de casa. Aham. Então esses cristãos novos, se você entrevistá-los, você tem um documentário interessante, A Estrela Oculta do Sertão. Uhum. Você vê que eles têm muitos costumes parecidos com os costumes judaicos. E minha avó acendia a vela dentro de um armário. Mas por que dentro de um armário? Para ninguém ver. Né? Então, são judeus marranos, cristãos novos, Bnei Anusim, eles são descendentes daqueles judeus que foram obrigados a se converter para não morrerem. Inclusive, o trisavô do Silvio Santos, Dom Isaac Abravanel, ele era ministro das finanças dos reis católicos Fernando e Isabel na Espanha. Bah. E quando os reis expulsaram os judeus, eles falaram para o Dom Isaac Abravanel, que além de ser grande rabino, comentarista do Tanar, ele também era um homem que consertou as finanças de Portugal e era o ministro das finanças dos reis católicos Fernando e Isabel na Espanha. O rei falou para ele, o povo judeu vai, mas você fica. Você é meu ministro. E a riqueza dele era maior do que a do próprio rei. Bom, Ele falou, não, o povo judeu vai, eu vou junto. eu vou junto. Uau. E saiu com a roupa do corpo. Aí foi para a Itália, depois para Salônica, na Grécia. E aí de lá, os avós do Silvio vieram para o Brasil. Por isso que o nome dele é Senor Abravanel, porque Senor era a tradução de dom. Ó. Quando ele chegou aqui, não tem dom, é Senor Abravanel. Então ele é descendente direto desse grande rabino Dom Isaac Abravanel. Uau. Hoje, para uma pessoa entender mais de judaísmo, por exemplo, a Yeshiva é só para quem é judeu, Sim. né? Ou seja, a Yeshiva é a escola... Academia Talmúdica, onde eu estudei. Academia, Você tem um momento na sua vida que é o momento mais feliz, que você não tem preocupações, a não ser entender o que está escrito nos livros. Que é a fase que o Wesley está agora, sem preocupação nenhuma. Vem trabalhar quando quer, fica só estudando. Diz ele. Ó, carnaval ele desaparece, ele diz que é para estudar. Aí ele volta só 10 dias depois. Tá certo, o menino tem que aproveitar. Mas e um não judeu que quer entender mais do judaísmo, qual o caminho que ele faz? Então, a Yeshiva, o que é Yeshiva? Yeshiva vem de Lashevet, sentar. Então, ficamos sentados estudando. Daí vem o termo Yeshiva, sentar e estudar. Tem um momento na sua vida que você tem que sentar e estudar. E é um momento feliz, porque a única preocupação que você tem na sua cabeça é entender o que está escrito nos livros. E esse é um momento de muita disciplina, porque na Yeshiva você estuda de manhã, aí você almoça, descansa um pouco, reza, aí você volta a estudar, aí você janta, reza e volta a estudar. Então são 3 períodos de estudo, manhã, tarde e noite. Tá, E no dia seguinte? Também. Mesma E coisa. no dia seguinte? Também. Então cada Zman, cada período de estudo se aborda uma Masechet, um tratado do Talmud, de manhã de forma aprofundada e de tarde de uma forma mais rápida, superficial, para poder bater a meta de terminar o tratado. São vários professores ou tem um tutor assim? Tem, cada classe tem um mestre, e é por idade e por anos de Yeshiva. Ah, ok. E tem o Rosh Yeshiva, que é Rosh é a cabeça. Tem o Rosh Yeshiva, a cabeça da Yeshiva, que é o diretor da Yeshiva. Então eu me emociono muito, porque eu tive o mérito de estudar com o Rosh Yeshiva, na Yeshiva onde eu estudei, no Seder Mussar, que além de todo o Seder é ordem, a ordem de estudos talmúdicos,
nós tínhamos o Seder Mussar, meia hora, ética e moral. Para não ficar só no Talmud, só na lei, só na legislação, só nas lógicas. Tem que estudar um pouco de moral e ética. E tem muitos filósofos dentro do judaísmo, né? Igual você falou, o Maimônides, tem muitos Balei Mussar. Então tem que estudar um pouco de moral e ética. E eu estudei esse Seder com o meu Rosh Yeshiva, que na época tinha quase 80 anos. Uau. E ele foi aluno do Razonish, que foi um dos maiores rabinos que Israel já teve. E aí eu nunca vou esquecer, ele bateu nas minhas costas e falou, olha, se quando eu tinha a sua idade, eu tivesse alguém com a minha idade estudando comigo, eu seria outra pessoa hoje. Eu nunca vou esquecer disso. Não, já no Novo Testamento... Adquira para si um mestre. Então, Aselecharav. E não mestres. Não está escrito Rabanim, rabinos. Um rabino, um mestre. Porque senão, você vai perguntar para o seu mestre, não gostei da resposta, vou perguntar para o outro. Não gostei. Até você achar a resposta que se enquadra naquilo que você quer fazer. Você nunca vai ser lixado, né? Então adquira para si um mestre, um mentor, e você vai ver como a sua vida vai mudar. Mas, por exemplo, no Novo Testamento, que já é a parte mais do cristianismo, fala sobre o rabino Gamaliel de Jerusalém. Que maravilha. E diz o seguinte, que o apóstolo Paulo, que é o apóstolo Paulo... Isso no Novo Testamento. No Novo Testamento, Novo Testamento. Sim. Diz que o apóstolo Paulo foi quem foi, ou seja, inteligente e comandou o cristianismo na época, porque foi instruído aos pés do rabino Gamaliel. Está escrito assim. Então, ou seja, a formação dele determinou até onde ele foi. Então, toda a doutrina de Paulo foi porque ele foi aluno de um mestre chamado Gamaliel, que inclusive foi o cara que evitou um conflito muito grande entre judeus e cristãos no primeiro século, porque começaram a falar, isso aqui é uma nova doutrina, a gente não pode permitir, vamos perseguir, vamos prender. E Gamaliel falou o seguinte, vamos fazer o seguinte, muitos já se levantaram aqui em Israel dizendo que era Cristo, que era o Messias, né? Mas se esse aí não for, ele vai desaparecer como todos os outros. Mas se for, a gente não pode estar lutando contra Deus. Então ele apazigua com uma colocação e, enfim, a paz reina ali e começa cada um a crescer para o seu lado. Então é muito importante, eu defendo muito a tese de você ter um mestre. Mestre só. Isso está escrito na Ética dos Pais. É muito bom isso, porque eu não sabia que estava escrito. Está escrito na Ética dos Pais, Aselecharav, um mestre só. Exatamente por esse motivo. Senão você vai sempre buscar... Eu vou buscar... Essa resposta eu não gosto, vou no outro. O mestre naquela situação que vai responder o que eu quero ouvir. Exatamente. Mas você está se enganando. Exatamente. Então, assim, eu fico muito feliz de ver que a gente consegue, através do conhecimento, da sabedoria milenar, adaptar hoje na nossa vida, mesmo a gente vivendo num mundo muito secular, um mundo muito voltado para as coisas mais carnais. Sim. Mas se você quiser buscar realmente espiritualidade, quiser viver pelos princípios, pelos preceitos, é possível. E isso é uma proteção para você, não é uma proibição, não é uma vida chata, é uma vida de proteção. Proteção. O Zohar, que é a obra máxima, ele não chama as mitzvot de mandamentos, ele chama de etzot, conselhos. É uma espécie de manual de instrução do fabricante para você extrair o melhor do produto. E quem é o produto? Nós somos as criaturas. Então, aplicar esses valores milenares na sua rotina nada mais é do que seguir os conselhos do seu pai. Então, a felicidade ela é natural. Ela não é forçada. Ela não é aquela euforia que você precisa Já fomos criados abraçar fugas. Seja na bebida, seja nas drogas, seja na prostituição, seja no vício que hoje, infelizmente, muitos jovens têm na tecnologia, né, nas redes sociais, os jogos. Você não precisa disso para ser feliz. A felicidade, ela é fruto do autoconhecimento. Quanto mais você se conhecer e saber de onde você veio, quem você é, para onde você vai, aonde você tem que chegar, e o manual, e escutar o mestre, escutar aqueles que já saíram do labirinto, e podem te falar lá de cima, não, agora vira à direita. Ele já passou por esse caminho. Por que você vai ser teimoso e não escutar a voz da sabedoria, não só divina, como daqueles que absorveram de tal forma toda essa cultura que se transformaram em livros ambulantes. Você sabe que eu fui criado nesse ambiente, né, de Bíblia sempre, tudo, já nasci nisso. Mas eu só fui... desde pequeno? Desde pequeno. Os seus pais te educaram? Meus pais me educaram biblicamente, meu avô educou meu pai assim e tal.
Mas eu só fui entender um pouco mais de Deus quando eu tive filhos. Sim. Porque quando você tem filho, a sua mente abre para um monte de coisa. Assim, como você está disposto a dar o melhor, como você está disposto a proteger. Você começa a entender Deus com a gente. Mas quando meus filhos, a minha mais velha, chegou na adolescência, aí eu comecei a entender como a gente age com Deus. Eu chamava minha filha vai fazer 15 anos. Filha, olha, deixa eu te falar uma coisa, não é assim, filha. É assado. Ela fala assim, pai, mas e você é quem? E você... Eu falo assim, caramba, igualzinho a gente faz com Deus. Exato. Deus está falando, é por aqui, e você quer discutir com Deus. E aí a gente consegue apreciar o poder do perdão divino. Exatamente, eu falei assim, mas eu vou ter que, de qualquer maneira, deixar ela passar por isso, quebrar a cara, perdoar ela depois, porque a minha filha, eu não vou abrir mão dela. Claro. Então, quando nossos filhos nascem, a gente entende como Deus se sente em relação a gente. Sim. E quando eles chegam na adolescência, a gente entende o que a gente faz com Deus. Exatamente. Aí eu falo, puxa vida, é por isso que Deus é pai, né? Ele se revelou também como pai por causa disso. Exatamente. E você nunca vai deixar de perdoar sua filha. Uhum. Não importa o que aconteça. Claro. Ah, saiu. O dia que ela quiser voltar, você vai estar com a porta aberta e com um abraço a esperando. Uhum. E essa é a magia da tchuvá. O conceito de tchuvá não é arrependimento, é retorno. Uhum. Ah, tem que se arrepender antes do dia do perdão. Faz tchuvá. Não, tchuvá vem de chuva. Volta, Israel. Você está no caminho errado. Recalcula a rota. Volta para o endereço que você tem que chegar. E a tchuvá é um dos maiores presentes que o Eterno nos concedeu, de apagar uma realidade. Se eu pegar esse copo e quebrar, não tenho como restituir o formato inicial dele. Não tenho, vai ficar as marcas dos cacos que eu colei. Mas a tchuvá, o poder do arrependimento, faz com que o erro que você cometeu seja apagado como se jamais tivesse existido. Isso é um presente. O Yom Kippur serve para isso ou é uma coisa ainda mais profunda? Sim, o Yom Kippur é o dia do perdão. É o dia do perdão. É o dia que Deus falou, Salachti kidvarecha. Eu perdoo o povo de Israel pelo pecado de bezerro de ouro. Que Moshe subiu. Aliás, esse diálogo entre Moshe e Akadosh Baruch Hu, quando ele sobe para pedir perdão pelo povo de Israel, é um diálogo muito romântico. E mostra a liderança de Moshe, que com toda a força, ele não podia, ele podia não se intrometer, porque Deus prometeu, não, de você, mas eu vou... Não, se o povo não continuar vivo, me apaga do seu livro, ele falou. Então, o Yom Kippur é o dia que o perdão desce para o mundo. É o dia que Deus fala, Salachti kidvarecha, eu perdoo o povo, e é um dia de jejum, é um dia de expiação, é um dia de oração e é um dia feliz. Está escrito na Gemara que não houveram dias mais felizes para o povo judeu como o dia de Kippur e o 15 de Av. Eu já participei de muitos Yom Kippur em Israel. Tudo 100% fechado, não abre nada, jejum total. Exato. E o dia de expiação, de pedir perdão. Um dia de expiação, um dia de perdão, um dia de alegria. Voltando aos diálogos de Moisés com Deus, tem muitos diálogos interessantíssimos entre Moisés e Deus. Tem um que Deus fala o seguinte, Moisés, eu vou fazer o seguinte, eu vou te abençoar, vou mandar um anjo contigo e você pode seguir a jornada. E Moisés olha para Deus, que tem que ter coragem para fazer isso com o próprio Deus, e fala assim, se você não for comigo, não me faça sair daqui. Exatamente. Eu não quero um anjo, eu não quero um representante. Exato. E falando nisso, querido tem que ter coragem. E falando nisso, você me faz lembrar de uma passagem muito poderosa, muito forte. Quando Moshe sobe para trazer a Torá, os anjos protestam. Começou a ter uma manifestação lá em cima. Como assim? A Torá? A sabedoria da Torá? A sabedoria divina? Você olhou para a Torá e criou o mundo? Você vai dar para um Basar Vadam, para um homem de carne e sangue? Deus falou, Moshe, responde para eles. E Moshe respondeu, segurou no Kisei HaKavod, segurou no trono celestial, e respondeu, vocês têm pai? Vocês têm mãe? Não. Quinto mandamento, Kaved et avicha vetimecha, honrarás teu pai e tua mãe. Vocês têm braço? O kshartam leot aliadecha, tefilinos, filacté. E Moshe começa a provar que a Torá ela foi projetada nesse formato exclusivo para o homem, para o ser humano poder trazer toda essa vivência e se elevar espiritualmente, plantando as sementes para colher os frutos na hora certa e se aproximar da Shekhinah, e se aproximar do maior de todos os prazeres. Qual o maior de todos os deleites que um ser humano pode experimentar? Leitaneg al Hashem velehenot miziv Shechinato. Ter prazer de ficar próximo de Hashem
e se deleitar com a presença divina. Esse é o maior de todos os prazeres. Inigualável. Não tem começo, meio e fim. É um prazer com durabilidade eterna. Mas para isso ser possível, Tiago, precisamos arregaçar as mangas e viver uma vida com alegria e com sabedoria. Muito bom. Só uma dúvida agora minha, que talvez você possa me ajudar. O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, a Torá, foi escrito por Moisés. Sim. Ele escreveu isso à mão ou ele teve um grupo, ele só administrou esse grupo? É uma dúvida que eu sempre Ele escreveu, inclusive, e foi replicado, e ele, inclusive, os últimos versículos que fala de sua morte, ele escreveu com as próprias lágrimas. Isso é Talmud. Talmud. Ele escreveu com as próprias lágrimas. E a grande mensagem que existe nessa passagem é que muitas vezes na vida nós vamos estar com os olhos repletos de lágrimas. E quando os nossos olhos estão repletos de lágrimas, a visão fica um pouco embaçada. A gente não enxerga direito, a gente não sabe com clareza o que está acontecendo. Os questionamentos começam a entrar em vigor. Mas é esse momento que a fé também vai estar presente na sua vida. E é um momento de escrever uma parte significativa da sua história que só poderia ser escrita num cenário nebuloso como esse. Então tenha fé, porque ela é a principal de todas as virtudes. A fé verdadeira é a virtude que vai abrir todas as portas para você prosperar e para você alcançar e vivenciar a verdadeira felicidade incondicional na Terra. Eu acredito nisso. Eu vejo nos seus olhos a sua identificação com a minha cultura, com o meu povo e com a Torá, inclusive. Depois vamos verificar talvez a ascendência. Talvez seja cristão novo. Será? Será? Já pensou eu virar rabino do nada? Aí você vira... Te acompanharei. Você me acompanha. Isso, O pra onde pequeno você rabino. for, Eu acho que você tem uma linhagem, sim. Porque Pode você ser, tem é paixão. possível, Você tem é paixão. possível, é possível. Desde a primeira vez que eu pisei em Israel, foi amor à primeira vista. Puxa, mas eu fiz 50 vezes. 50 vezes. Nem eu estudando lá, fiz 50 vezes o trajeto. É porque, no meu caso, eu trabalhava, então, obrigatoriamente eu tinha que ir, né? Porque eu Muitas ficava vezes. por períodos longos. O máximo que eu fiquei foi quando minha filha nasceu, 14 anos atrás, que a gente ficou quase 3 meses em Israel, porque eu não tinha dinheiro para ficar indo e voltando para buscar os Quando grupos. você alugava uma A casa? gente a gente fechava um quarto de hotel por longo período e negociava o preço. Legal. Então eu ficava no Jerusalém. Jerusalém. Eu ficava no mesmo hotel, no mesmo quarto, 3 meses. Aí, em vez de voltar para o Brasil para buscar o grupo, eu buscava o grupo no Ben Gurion. Sim, E começava a guiar o grupo dali. Devolvia no Ben Gurion, esperava o próximo. Eu fiz isso por uns 2 meses e pouco para poder economizar o dinheiro da passagem. Ben Gurion. Aeroporto de Ben Gurion, em Tel Aviv. Que saudades de Israel. É bom demais. Eu adoro Ben Gurion ali. Em breve estarei lá. Que o senhor pensa sobre famílias que praticam a cultura judaica? Por exemplo, chega sexta-feira, ela reúne a família ali, vamos praticar o Shabat. E comemoram as festa de tabernáculo, Yom Kippur, Purim. Você acha que a pessoa atrai uma bênção para ela ou é algo exclusivo dos judeus? Não precisa. Não, judeus, você tá falando. A conversão existe dentro do judaísmo, só que não é incentivada. Exatamente pelo motivo que eu falei, né? O judaísmo acredita que todas as culturas, todos os povos precisam existir. Igual na época do rei Salomão, né? Todos os povos, todas as nações traziam oferendas no Beit HaMikdash, no grande templo. Mas assim, mal não vai fazer, eu tenho certeza. E se a pessoa realmente está séria e ela tem um interesse real e não monetário, matrimonial, se a vontade é genuína de se transformar num judeu, existe um processo. Não é rápido nem fácil, mas é viável. Eu acho que... Se você parar para pensar, grandes personalidades se converteram. O sogro de Moshe, o sogro de Moisés e Itró, Ruth, que é a mulher que era filha do rei de Moab. Ela se converteu, foi atrás da sua sogra Naomi, e vai se abriu mão do bisavó de Davi. Exatamente, e sentou do lado do rei Salomão na sala do trono. E quem vai sair do rei Davi? O Messias. Então olha o mérito dessa mulher, era uma convertida. Então existe o guiur, existe a conversão, mas ela tem que ser legítima, sem interesses e da forma correta, de acordo com a halakha, com a lei judaica. Eu acho que isso que você falou, muita gente que faz achando que fazendo isso... Já é judeu. Vai ter uma bênção financeira. Isso.
que o não judeu precisa, tem? não precisa. Uma pessoa que ela nasceu não de um ventre judaico, ou seja, ela não é judeu. Ela abraçando as 7 leis de Noé, as 7 leis universais de Noé, não fazendo idolatria, Que é o que mais provoca que é o mais a ira de Deus. provoca, exatamente, que é algo abominável, algo abominável. Ela abraçando as 7 mitzvot de Bnei Noach, e ela sendo uma pessoa justa e querendo entender de verdade por que ela veio e deixar um legado, ela também vai ter o Olam Abá. Ela também vai ter o seu quinhão no mundo vindouro. Então, você não precisa ser judeu para cumprir a sua missão aqui na Terra. Isso aí é um mito. Para a gente encerrar, por causa do tempo e tudo. Mas você vai vir na Arafsani Live Show Não, também. eu vou lá. Eu vou falar com o rapaz aqui. Por favor, nosso secretário-geral. Ele, Eu que percebi. manda na minha vida. Eu percebi. Ele que manda na minha vida. Eu Se ele percebi. deixar hoje, eu continuo gravando. Eu percebi. É Deus, Bom menino. Wesley. Bom menino. Meus pais vêm depois. Tá certo. É É o Wesley? o Isso, Wesley. Wesley do quê? Rodrigues. Rodrigues. Tem quantos anos? Tenho 25. Tá começando a vida. Tá começando a tá vida. começando. Tá começando, garotinho. Parece ter 13, né? Mas Ó, tem que se alegrar todos os dias que você tá do lado de uma Sim. pessoa muito ele, querida. você não acha que ele deveria me pagar na Eu cultura acho que ele judaica? deveria pagar mensalidade para poder estar fazendo esse estágio. Então, segundo o judaísmo, você precisa pagar, ué. Não eu te pagar, tem alguma coisa Wesley, errada. Ó, assim que eu acordo, eu mando áudio. Obrigado, chefinho, por Por permitir esse trabalhar permitir contigo. Eu gostei do chefinho. Acordei hoje devido à sua E bondade. ele é judeu, né? Ele é judeu. Tem cara. É judeu. Eu não sei se é judeu, mas Põe ele uma vende kippah. igual um judeu. Põe Tá uma sempre kippah. Põe uma kippah nele que ninguém vai vendendo alguma desconfiar. coisa, vem de motinho, vem Ninguém de... vai desconfiar, ninguém vai desconfiar. Olha só, qual é a principal função do ser humano na Terra segundo o judaísmo? Ou seja, qual é o propósito de vida do ser humano? Eu quero encerrar com essa pergunta. O propósito de vida do ser humano nesse corredor chamado vida é ter prazer, ser feliz, se aproximando da presença de Deus. É encontrar prazer na lei de Deus. É se deleitar e ter prazer. Deus te criou para você ter prazer. Agora, o que é prazer? Qual a definição de prazer? Qual a definição de alegria? Deus quer que você tenha a alegria máxima, absoluta. Então você precisa estudar, absorver, vivenciar e batalhar diariamente para não se deixar levar pela má inclinação interior, para não se deixar levar pelas más influências, para não desistir, para não deixar a esperança desaparecer no seu coração, para não deixar a dor se transformar em sofrimento. Esse é o nosso objetivo. Sermos felizes, vivenciando e concretizando o propósito que o Eterno desenhou para cada um de nós. Muito Você bom. criou para ser feliz? Você foi criado para ser feliz? Você foi criado para ser feliz. Você nasceu para prosperar e não para sobreviver. Muito bom. Você falou sobre a questão de nosso propósito é ter prazer. Sim. E uma das E ser feliz. uma das teorias bíblicas mais fortes sobre prazer é o seguinte: Salomão, ele diz o seguinte: se você encontrar um pote de mel, tá lá em Provérbios, não coma muito, porque você vai se enjoar e vai vomitar. Dvash matzata echol dayeka. Penas bieno veakato. O mel é bom, o mel é doce, mas come o suficiente. Porque talvez você vai comer demais e vai vomitar. E por que existem as leis de Deus? Para colocar o prazer no seu máximo potencial, que às vezes exige abstenção. Sim. Se você comer sua comida preferida todo dia, daqui a uma semana não é mais a preferida. Se você tomar o melhor vinho todo dia, daqui a pouco ele não é mais o melhor vinho. Ou seja, mesmo que você tenha um pote de mel, porque você tem dinheiro para comprar, não se afunda nele. E Porque quando você o prazer vomita- real está na... E quando você vomita tudo. Até o que você comeu o suficiente vai para fora. Você perde tudo. Exatamente. Então, aprecie o que você já conquistou. Não deixe de lutar pelas coisas que você acredita. Mas é interessante você focar no que você tem. Querer o que você tem. Apreciar e ter prazer naquilo que você já conquistou e que você possui. Por isso que no judaísmo você lê... Como é que você lê no judaísmo? Não é da esquerda para a direita, é da direita para a esquerda. Aham. Por quê? Porque quando você avança, o mais importante é você olhar quanto você já estudou e não quanto falta para você estudar. Ah, forte, hein? Forte. Essa você não sabia. Não
não sabia, é nova. Eu vou te mandar para uma escola judaica, eu vou te formar. Olha, eu acho que o primeiro passo nós faremos hoje, né? Que é a circuncisão para começar. Bom, Eu vou te oferecer como local do Senhor. Thiago Brunet, que bom, foi um prazer. Muito obrigado, muito esclarecedor. Eu tenho certeza que daqui nasce uma amizade verdadeira, Por favor. genuína, e que nós, com certeza, iremos unir forças em prol desse propósito maior. Amém. Olha, gente, isso aqui foi só, eu acho que é só o início de uma aula que a gente tem que fazer pelo menos uma vez por mês. Eu com o quero te Rabino. dar o meu livro aqui. Por favor. Esse livro, eu, na verdade, tem outros livros sendo impressos, mas esse é mais aquele devocional, a pílula diária. Ah, Você muito tem bom. uma piada que é a escada para a mensagem de vida. Muito bom. Aí você tem aqui a piada que é a escada para a pílula daquele dia. Tudo isso está no meu site e as mentorias também estão no meu site, Aqui, Rafsani pessoal, Academy. livro, mentoria. Rafsani Academy, estudar as escrituras comigo, mentoria Jornada do Leão, que eu compartilho a ótica da Kabbalah milenar judaica numa linguagem acessível a todos, em prol da alta performance nos negócios, inclusive. Muito bom. Então tem muita coisa para a gente poder compartilhar e disseminar. E esse livro é um presente meu para você. Tá aqui, ó. Obrigado, tá? Foca aí no livro. Tem que ler uma página por dia. Eu vou ler, eu me comprometo a ler. Eu leio todo dia, né? Deixa eu escrever aqui a dedicatória. Por favor. Então, gente, a gente precisa cada vez mais se aprofundar em conhecimento, né? E eu acho que a gente tem várias discussões ainda com o Rabino mais para frente. Eu quero falar a diferença do judaísmo e do cristianismo. Quero abordar também sobre prosperidade financeira, uma aula só sobre isso. Ou seja, tem muita coisa para a gente discutir aqui no futuro, tá bom? Se você realmente aprendeu, gostou desse episódio, o que você vai fazer agora? Dá um like E compartilhar. e compartilhar. Pega esse link e manda para o máximo de pessoas, né? E é importante se inscrever também, galera, porque a gente tá começando o canal aí. A gente começou o canal do Brunecast. Esse canal é novo? No YouTube Recente. Sim. Isso. No YouTube o Brunecast é novo. A gente já é campeão, graças a Deus, lá no No Spotify. No Spotify tem mais de 200 episódios. A mais gente tá o quê? Uns 2 anos no 250. Spotify ou mais? Isso. Uns 2 anos e pouco. é. Uns 2 anos e pouco no Spotify. A gente está sempre na lista dos mais escutados lá. E no YouTube a gente tem 1 ano. Então você precisa começar a compartilhar e também se inscrever no canal. O Brunecast é um podcast só existe para te trazer conhecimento. Projeto Sagrado. Tá bom? Muito obrigado. Quero pedir um forte aplauso pro Rabino. Mais aplausos, mais Sani! aplausos. Obrigado, Brunet. Obrigado você por ter vindo. Que o Eterno te abençoe com a Amém. maior de todas as riquezas, Amém. que é a saúde. Que o Eterno te abençoe com a maior de todas as riquezas, que é a felicidade verdadeira. E que o Eterno continue te iluminando e abrindo todas as portas para você poder continuar desempenhando a sua missão com maestria, que é o que você faz. Amém. Você trouxe um propósito maior para a sua existência. Então, a tua prosperidade ela é natural e você hoje é um líder e a partir de hoje também é um grande amigo. Amém. Shalom. Muito obrigado. Shalom. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Até o próximo Brunecast.